Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é quinta-feira, 8 de maio de 2025. Na lição de hoje você vai compreender por que Deus é o único que pode e deve ser adorado. Raras vezes os profetas conseguiram ir à sala de audiência de Deus. Alguns profetas conseguiram isso, e se você ficar aí até o final, você vai compreender que somente Jesus Cristo poderia pagar o preço requerido pelos pecados. E a existência de Jesus e a razão dele vir a essa terra e viver, morrer por um homem, é porque ele é o único que pode, porque ele é o Criador e ele é o Redentor. A lição de hoje traz como título: Por que criaste todas as coisas? É bom você ter essa compreensão de que o Deus que adoramos é um Deus totalmente único, peculiar e diferente das demais divindades apontadas como dignas de adoração. Os profetas que foram na intimidade com Deus, como a gente encontra na lição de hoje, o profeta Isaías e João, tiveram visões extraordinárias do que realmente é Deus. E somente quando você for à presença de Deus, diante dele, é que você vai compreender quão santo ele é e quão finito você é. É claro, ele é o Criador, você é a criatura. Ele pode todas as coisas, você não pode nada. E sem Cristo, sem o derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário, todos nós estaríamos perdidos. Nós deveríamos valorizar muito mais o sacrifício de Jesus do que o fazemos. Parece que no mundo secularizado, onde a gente vê mortes, assassinatos, violência e sangue todos os dias, parece que o sangue de Cristo foi mais um, mas não foi assim. Ali estava o sangue do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. A lição mostra duas visões básicas, uma em Isaías, capítulo 6, e outra em Apocalipse, capítulo 4. A primeira é a visão de Isaías, a segunda, a visão de João. Quando a gente vai ver a visão de Isaías, capítulo 6, 1 a 5, nós encontramos aqui que o Senhor estava assentado sobre um alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. Símbolo de reverência, de santidade e de poder de Deus. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. 3 vezes, porque nós temos a divindade no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O Deus que guerreou as guerras do povo é o próprio Jesus Cristo. Lá no Velho Testamento, tanto quanto no Novo, é Jesus, o Deus encarnado. Lá no Velho Testamento, o Deus ainda não revelado, manifestado através do sacrifício de um cordeirinho. E quando João Batista viu Jesus, diz: agora sim, chegou o Cordeiro verdadeiro. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. O templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A visão de Jesus transforma o coração de Isaías, porque através da visão de Jesus ele consegue ver quão santo é Deus, quão pecador é ele, quão necessitado do perdão, e Deus dá o perdão, e aí ele vai e diz: eu estou aqui para cumprir a missão, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando a gente vai para a visão de Apocalipse 4, 7 a 11, nós encontramos uma outra descrição. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um novilho, o terceiro com o rosto semelhante ao humano, e o quarto semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir.
sempre que estes seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive em todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: digno és só tu, Senhor Deus nosso, de receber a honra, a glória e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então, o fato de Jesus ser adorado, reverenciado, tem duas características básicas. Primeiro, porque ele deu o seu sangue, e somente o sangue de Deus, através do Filho, poderia remir o homem do pecado e aplacar a ira divina. Mas a outra razão principal e forte é porque ele é o Criador. Então, quem cria é digno de ser adorado, respeitado e reverenciado. Pare para refletir que você, como criatura, não pode se comparar a Deus. Jamais poderá se orgulhar de ser como se fosse um Deus. Você é ser humano, pecador, finito e carece da glória e da graça do Senhor. Em todos os tempos, quando nós vemos a dignidade de Deus, compreendemos a situação humana. Somos indignos, precisamos de Cristo como nosso Redentor. Quanto mais próximos estamos de Jesus, mais indignos nos sentimos por causa do nosso pecado. Quando alguém se apresenta como uma pessoa de respeito, digno de honra, de aplausos, de méritos, talvez isso esteja mostrando quão longe está de Jesus. Quando a gente vai para próximo de Cristo, a honra e a glória e os aplausos devem ser para o nosso Deus, porque Ele é o Redentor e Ele é o Criador. Que essas mensagens, essas palavras possam encher seu coração de esperança e de respeito, de reverência para com Deus, o santo nome de Deus. Como é que você tem se portado diante desse Deus? Com o que você faz, com o que você ouve, com o que você pensa e com o que você fala. Que Deus te ajude. Eu quero orar por você. Pai querido, ajuda a mim, ajuda os meus amigos, para que a gente possa ter mais respeito e reverência para com o nome daquele que é digno, único digno, porque o seu sangue nos redimiu do pecado, mas ele nos criou, e ele nos conhece e sabe o que precisamos. Ajuda-nos a adorarmos ao Senhor, a termos reverência e respeito para com o seu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém.